Você sabe quais são os formatos de folha mais utilizados nos projetos de infraestrutura rodoviária? Fica comigo que depois da vinheta eu vou mostrar cada um deles. Olá a todos, vocês já me conhecem, eu sou o professor Rogério Santana e nesta pequena videoaula eu vou mostrar para vocês os vários formatos de entrega que a gente tem dos projetos, ok? Então o primeiro formato que a gente vai ver, que é muito conhecido de vocês, é esse aqui que a gente chama de A4, tá? Então é a tradicional folha de sulfite, né? Onde a gente utiliza basicamente para fazer relatórios, né? Relatórios, planilhas, né? Vejam aqui, não sei se vai focar aqui a câmera, mas ao final desse vídeo eu vou apresentar algumas fotos, tá? Mais próximas de cada um desses formatos, tá bom? O segundo formato que eu tenho para mostrar para vocês, então falei do A4, seria o A3, tá? Então o A3 ele é bastante utilizado quando eu quero apresentar só um detalhe de algum projeto, ou eu quero mostrar o projeto ao final de um relatório. Eu posso anexar esse projeto ao final desse relatório. Vejam que ele está do mesmo tamanho, né? Ele é do mesmo tamanho, normalmente eu coloco como anexo, mas é porque ele está dobrado, ok? Então ele tem um tamanho maior. Na realidade, como curiosidade, ele é 2 vezes o tamanho do A4. Se eu colocar aqui, ó, ele é 2 vezes o comprimento desse A4, tá certo? Existem normas, né, normas da BNT, que normatizam essas dimensões, tanto de altura quanto de largura da folha, tá? Esse é o formato A3. Uma curiosidade, às vezes a gente tem um outro formato, uma variação desse formato, que é o formato A3 alongado. Vejam que eu tenho um formato um pouquinho maior, tá? Às vezes, por algum motivo, eu não quis fazer duas folhas A3, porque iam ficar 2 folhas vazias, né? Não ia caber muita cor, ia ficar espaços vazios, né, na folha. Então, às vezes a gente opta por fazer um formato com comprimento um pouquinho fora das dimensões padrões, né? Justamente para que eu consiga mostrar na escala que eu quero, sem diminuir a escala, o desenho todo numa única folha, tá? Para não ter que ficar pegando 2 folhas, fazendo comparação. Então percebam que essa daqui é um pouquinho menor, né? Ó, consegue identificar que ela é um pouquinho menor, tá? Então a gente chama de formato alongado. Particularmente eu não gosto muito de trabalhar com formato alongado, a não ser quando é bem pouquinha coisa, mas eu prefiro quebrar em 2 formatos. Na sequência a gente tem o A2, tá? O A2, eu não tenho nenhum projeto aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho uma folha no formato A2, né? Então eu tenho um formato um pouquinho maior. Então, à medida que eu preciso utilizar mais elementos ou uma escala um pouquinho maior, quero representar o meu desenho numa escala um pouquinho maior, eu vou aumentando os meus formatos. Da mesma forma que aconteceu no A3, né, o A2, vejam, ele é 2 vezes o A3, né? Se eu pegar aqui, ó, encostar, ele é 2 vezes o A3, tá? Essa lógica se aplica a todos os formatos. O A3 é duas vezes maior que o A4, o A2 é 2 vezes maior
que o A3, o A1, que é o nosso próximo formato, é 2 vezes o A2, né? Então o A1 é o formato que a gente mais utiliza, tá? Então, ó, vejam o tamanho de um A1, tá? Da mesma forma, o A1 ele é 2 vezes o tamanho de um A2, ok? Então, como eu disse, é o formato que a gente mais utiliza na apresentação de projetos, tá? Professor, mas não cabe todo. O que acontece se o meu projeto é maior do que um A1? Bom, a gente tem três soluções. A primeira é utilizar um A0, que é o último formato que a gente tem, que eu tenho para falar para vocês. O A0, mais uma vez, é 2 vezes o tamanho desse A1. Porém, imagina manusear esse projeto numa obra, né? Se esse aqui já é um pouquinho grande, mas é suficiente para você abrir os braços e conseguir ler todo o projeto, imagina um A1 que é o dobro, que você não consegue nem abrir ele inteiro, né? Dentro de um escritório é uma coisa, na obra é mais difícil ainda, é mais complicado ainda. Então, uma das soluções seria usar um A0. Normalmente eu descarto, acho que usei 1 ou 2 vezes no máximo durante 20 e poucos anos de experiência, né, como projetista. Uma outra situação é usar essa outra versão aqui. Esse aqui também é um A1, só que é, como eu disse outra vez, um A1 alongado. Ó. Então ele tem o seu comprimento dimensões maiores, né, fora do padrão, ok? Mas eu também não gosto muito de utilizar, aí preferência minha, lógico que se a empresa define, não, vamos fazer um A1 alongado, você vai acabar atendendo o cliente dessa maneira, mas eu geralmente sugiro a terceira alternativa, que é pegar o A1 e fazer várias, se eu precisar de 2, de 3, de 4 remontagens de A1, então coloco uma parte do projeto aqui, uma parte aqui, né? A outra parte aqui, e eu vou remontando esse projeto, tá? Através de vários formatos A1, ok? Bom, espero que essa explicação ajude vocês a entender um pouquinho mais os diversos formatos que a gente tem de entrega de projeto, de apresentação de projeto, e a gente se vê na próxima videoaula. Até lá!